Inelegível desde 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou novos problemas com a Justiça em 2024. Logo em janeiro, a Controladoria Geral da União concluiu que o seu cartão de vacina contra a Covid-19 foi adulterado, caso em que foi indiciado por associação criminosa e introdução de dados falsos no sistema público. No mês seguinte, Bolsonaro teve o passaporte apreendido após um relatório policial ter revelado que o ex-presidente recebeu de um assessor direto uma minuta de decreto para executar um golpe de Estado. Pouco depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal, o político passou 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, mas seus advogados negaram que ele tenha se escondido no local para fugir da justiça. Em outro caso, das joias presenteadas pela Arábia Saudita, o líder de direita também foi indiciado por lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa. O cerco em torno de Bolsonaro parece se fechar cada vez mais, especialmente após a Polícia Federal ter apontado que o ex-presidente teve plena consciência e participação ativa na tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Lula. Ele e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Fazem parte do grupo o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, Walter Braga Neto, o ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e outros colaboradores próximos do ex-presidente, como o general da Reserva Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. A investigação considerou que, em dezembro de 2022, o plano golpista foi abortado de última hora por falta de apoio institucional do alto comando do Exército. O ex-presidente acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem considera seu inimigo político e um ditador, de agir fora da lei para impedir seu retorno ao poder. O magistrado também travou um combate contra o bilionário Elon Musk, dono da rede X, antigo Twitter. A história começou após o CEO da Tesla e SpaceX ter acusado Moraes de censura e o STF ter ordenado o bloqueio de contas no X a algumas suspeitas de disseminar desinformação. Em agosto, Musk anunciou o encerramento das operações da plataforma no Brasil e 2 semanas depois, o ministro do STF determinou a suspensão da rede social, até que as decisões judiciais da corte fossem cumpridas e as multas aplicadas pagas. Foram 40 dias de bloqueio até o X voltar ao ar depois de ter derrubado contas e anunciado um representante legal no país. Em novembro, um outro caso de grande repercussão, o ataque à sede do STF, também caiu nas mãos de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal investiga como ato terrorista o episódio com possíveis conexões com os ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. 2 explosões foram registradas em um curto intervalo. Primeiro, um veículo explodiu em um estacionamento próximo ao prédio da Câmara dos Deputados. Depois, o homem lançou da esplanada artefatos explosivos em direção ao prédio do STF, enquanto 2 seguranças tentavam abordá-lo. Em seguida, ele se deitou no chão e detonou outro explosivo, morrendo no episódio. Quase 10 anos depois do rompimento de uma barragem mariana, maior tragédia ambiental da história do Brasil, as empresas Vale e BHP chegaram a um acordo com autoridades nacionais para o pagamento de uma indenização de 170 bilhões de reais. As partes já haviam concordado em 2016 com um plano de indenização de 20 bilhões de reais, mas novas negociações foram iniciadas por descumprimentos das indenizações, demandas por valores mais altos e lentidão da justiça na resolução dos litígios. O acordo contempla obrigações passadas e futuras para atender aos atingidos e reparar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Na Inglaterra, a BHP enfrenta uma ação coletiva relacionada à tragédia de Mariana, no qual indenizações de até 267 bilhões de reais foram solicitadas para os 120 mil atingidos. Outro caso há anos na Justiça evoluiu em 2024. Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de serem os executores do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, foram condenados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente. Os 2 fecharam um acordo de delação cujos termos ainda estão sob sigilo, o que, segundo fontes judiciais, vai fazer com que a pena efetiva seja reduzida. Familiares comemoraram o resultado, mas destacaram que ainda é preciso condenar os mandantes do crime. E um julgamento iniciado em 2015 chegou ao fim neste ano, quando o STF formou maioria e descriminalizou o porte de maconha para o uso pessoal.
A mais alta corte do país estabeleceu em 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa a quantidade de maconha para caracterizar porte para uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. Um caso inédito também chamou a atenção das autoridades de segurança do país. Pela primeira vez, um presídio federal de segurança máxima registrou fugas. 2 detentos escaparam de uma penitenciária em Mossoró, Rio Grande do Norte, dando início a uma enorme operação de busca pelos criminosos. Mais de um mês depois da fuga, a dupla foi encontrada no Pará. Em Vinhedo, nos arredores da cidade de São Paulo, uma tragédia. Um avião da Voipaz Linhas Aéreas, que fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na capital, caiu sem deixar sobreviventes. Ao todo, 62 corpos foram resgatados após a queda da aeronave no quintal de uma casa de um condomínio residencial. E no Rio de Janeiro, polícia e Ministério Público investigam um caso sem precedentes no país. 6 pacientes que receberam um transplante de órgãos testaram positivo para HIV no estado. As autoridades ordenaram a suspensão do laboratório responsável por examinar o material. Sócios e funcionários do estabelecimento foram denunciados e tiveram prisão preventiva solicitada por crimes como associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. O ano também foi marcado por eventos climáticos extremos no país. No Rio Grande do Sul, fortes chuvas provocaram enchentes sem precedentes que devastaram a capital Porto Alegre e outras cidades do estado. Ao todo, a catástrofe atingiu 471 municípios, deixando mais de 180 mortes. Por mais de um mês, a população conviveu com os efeitos das fortes chuvas que inundaram rios, destruíram casas, lavouras e criaram um cenário de guerra. O governo federal criou a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul com status de ministério e lançou diversas iniciativas para apoiar a retomada das atividades no estado, como uma linha de financiamento de 15 bilhões de reais com juros baixos e a negociação de dívidas de créditos rurais. Quem perdeu móveis, eletrodomésticos e outros objetos com as enchentes teve acesso a um benefício de 5.100, com uma estimativa de alcançar 200 mil famílias a um custo de mais de 1 bilhão. Uma medida provisória estabelecendo o pagamento de um auxiliar para tentar preservar empregos também foi assinada por Lula, garantindo 2 salários mínimos para 434 mil trabalhadores formais. As chuvas também fizeram vítimas nas regiões metropolitana e serrana do Rio de Janeiro e em São Paulo, onde mais de 3 milhões de moradores de várias partes da maior cidade do país passaram dias sem energia elétrica, criando uma crise política. Ecossistemas como a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado foram duramente atingidos por incêndios ao longo do ano. Somente até outubro, o Instituto de Pesquisas Espaciais havia registrado mais de 234 mil focos. As chamas devastaram mais de 22 milhões de hectares entre janeiro e setembro, 150% a mais que o mesmo período do ano passado, segundo o órgão de monitoramento MapBiomas. A fumaça dos incêndios atingiu as principais cidades brasileiras, como São Paulo e Brasília, por exemplo. 2024 também foi um ano de grandes perdas. O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por influenza H1N1. O comunicador marcou uma era na televisão nacional, presente em milhões de lares todos os domingos por décadas. Aos 91 anos, o cartunista e escritor Ziraldo, criador do personagem Menino Maluquinho e de outras obras infantis de grande sucesso, morreu enquanto dormia em casa. Um dos pioneiros da bossa nova, Sérgio Mendes, morreu aos 83 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde morava ao lado da esposa e dos filhos. A família do músico informou que ele convivia com problemas de saúde devido aos efeitos da Covid longa. E por falar em música, o maior show do mundo em 2024 foi no Rio de Janeiro. A rainha pop Madonna desembarcou no Rio de Janeiro para um show histórico, o encerramento da turnê em que celebrou seus 40 anos de carreira. Mais de 1,5 milhão de pessoas se reuniram na praia de Copacabana para assistir quase 2 horas e meia de um espetáculo impressionante de cenários, luzes e coreografias. O mega show foi uma grande aposta econômica, com autoridades estimando um retorno de quase 300 milhões de reais na economia local. O Rio de Janeiro também foi palco da Cúpula do G20, evento que reuniu lideranças das maiores economias mundiais. Entre os presentes estavam o presidente chinês Xi Jinping, o colega francês Emmanuel Macron e o americano Joe Biden. Durante o evento, Lula lançou oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que tem como objetivo acelerar os esforços globais para erradicar essas mazelas consideradas prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Todos os países membros do grupo concordaram com a iniciativa, uma vitória emblemática da presidência brasileira do G20.